Olha como é que nós tá bonito de par de vaso, gente. Olha, essa camiseta... par de vaso, nós tô igualzinho. Essa camiseta dá pra ter pra família inteira. Aqui em casa todos têm menos Ana Luz. Porque tem a partir de 2 anos de idade, até tamanho GG, baby look, masculina. Então, lojadeitiba.com já começa o vídeo fazendo propaganda, que é pra você não perder essa oportunidade de ter essa camiseta pra família inteira. Então vamos lá, o assunto que interessa. Vamos falar sobre a questão delicada. Como tratar os assuntos sobre sexualidade com os nossos filhos. Como falar sobre a questão da pureza? Foi até uma pergunta que chegou anteontem aí nas minhas redes sociais, como eu abordo a questão da pureza com minha filha de 6 anos, né? E aí nas mais variadas idades, desde muito pequenininho, é importante que na medida e na capacidade de cada idade, né, de cada criança, os pais vão fazendo esta educação, educar os filhos na pureza. É preciso educá-los nesta área também, educar na vontade, na intelectualidade, educar no físico, na espiritualidade e na pureza. Sim, a gente não pode cair nos dois extremos, da gente se horrorizar, espantar a criança como se fosse algo, na sexualidade fosse algo extremamente diabólico, né? Um negócio feito pelo diabo, né? Não é. É feito por Deus, né? Então vira aquele escândalo, e bate na criança, pega a criança mexendo no pipiu, na vagininha e tudo, não faz isso, menina, você tá louca, então não pode, papai. Fala assim, papai do céu não gosta, você não fica fazendo essas coisas. Então, aí a criança, meu Deus do céu, o que é isso? Foi o diabo que fez isso então, isso em mim aqui. Então, e por outro lado também, aqueles pais que não tem muito jeito com a coisa, e acaba forçando a barra. A criança nem se despertou ainda para a curiosidade, quer ensinar, esses pais moderninhos, né? Não, já quer ensinar que tudo é normal, né? Que tudo faz parte da natureza, que nós temos que descobrir nossos corpos. Então temos que avançar, e porque trata com naturalidade. Esses dias eu vi que foi que eu vi numa matéria? A gente estava fazendo uma pesquisa para ajudar uma família que estava precisando de ajuda, e você foi pesquisar. E aí você viu, abriu um site lá onde falava que a criança precisava mesmo se tocar, se conhecer, você ter uma ideia. Olha isso! Sim, era uma situação muito delicada, a criança era muito novinha, mas a criança já estava se demonstrando ali um vício na masturbação. E aí ela perguntou para nós, eu fui pesquisar alguma coisa e eu entrei justamente no site, até foi no G1, tá? Vou falar aqui, foi no G1, para me ver o que esse povo tá falando a respeito desse assunto, porque eu sabia que ia vir tranqueira, dito e feito, foi batata, né? Não, pode deixar, aí não tem problema nenhum, tá se descobrindo e tudo, é só falar para ela não fazer em público, mas chega em casa, faz, aquele tipo de coisa. E acaba prejudicando todo o processo da pureza dela. Isso vai repercutir na adolescência, na juventude, na vida de cada um, da vida, gente. Aí também tem a outra questão, que às vezes a criança demonstra uma certa curiosidade, por exemplo, aquela pergunta que mais cedo ou mais tarde vai surgir: como eu nasci? Como é que eu vim a este mundo, né? E às vezes os pais acabam dando ali perguntas mentirosas, evasivas, vai dando um jeitinho de sair pela culatra, de não querer encarar a situação e responder de acordo com o interesse da criança, né? Porque se a criança está fazendo uma pergunta dessas, não é porque ela é maldosa, né? Mas porque ela é justamente inteligente. Ela começou a pensar no sentido da vida, ela começou a pensar, como é que eu existo? Como é que eu vim parar aqui? De onde eu vim, né? E a criança vai começar realmente a perguntar, uma hora ou outra essa pergunta vai acontecer. É importante que a gente dê perguntas verdadeiras, partindo da base natural das coisas. Criação de Deus, né? Somos criação de Deus. De onde eu vim? Né? Você vê de um projeto de Deus, e aí vai de acordo com a idade da criança, né? Vai explicando, porque às vezes você começa, então, Deus fez papai e mamãe se casar, daí o papai com o corpo dele, a mamãe com... Não, a criança não quer saber dos detalhes, né? A criança só quer saber de onde eu vim, como que eu vim parar aqui. Papai do céu
que faz, né, nascer as crianças, cada um é desejado por ele, é sonhado por ele, é uma alma querida por ele espera por nós lá no céu e tudo mais. E a gente vai explicando. À medida que essa criança vai amadurecendo, nós vamos entrando Sim. nos pormenores da questão. Isso, a gente pode falar da união, do papai e da mamãe, nasceu você, é quando a criança é muito novinha. Depois que começa a crescer, eu acredito que lá para os 8 anos já tem consciência mais formada, né? Já sabe, já está em contato também aí com o mundão, e que também tem uma diferença, porque as crianças homeschoolers, que é no nosso caso, elas têm menos contato com a vida escolar, né? Assim, com o meio escolar, onde tem diversas realidades. Nós temos muitas famílias que convivemos, nós temos, só o nosso grupo de homeschoolers são mais de 50 famílias, que a gente encontra todo mês, a gente tem um momento de convivência e tal. Mas são famílias também que não têm as crianças nas escolas, então já são mais preservadas nesse sentido. Mas as crianças que estão aí nas escolas, com contatos assim diversos, com diversas realidades, né? Tá lá aquela criança na escola que o pai e a mãe não tá nem aí, que ensina tudo errado, que tá deixa a criança a tudo com o celular na mão, que acessa todo tipo de porcaria. Com televisão passando promiscuidade às 3 horas da tarde. Então, entendeu? Então a criança já vai ter contato com isso e ela já vai começar a se despertar para isso e tudo, e perguntar e tudo mais. Eu acho que aí nessa hora você precisa também não querer falar que a coisa é suja, que é mal, que é ruim, mas que é de Deus, é sagrado e é tão puro, tão lindo, tão sagrado, que ela precisa ser tratada com muito cuidado, né? Isso faz parte. Eu lembro também que o Matias, uma vez, ele era menorzinho. O Matias é todo purinho assim, né, Dé? Ingênuo até. Ingênuo até. E uma vez ele perguntou, até te contei, né? Ele falou: papai, como é que nascem as crianças, né? A gente morava lá em Cachoeira ainda. Eu falei: através da união do papai e da mamãe, que Deus cria vocês, né? Mas ele era muito novinho, eu não ia aprofundar na questão. Ele perguntou para mim assim: mas papai, qual que é o gesto? Qual que é o gesto que o papai e a mamãe faz que nasce as crianças, né? Mas ele era muito novinho, ele tinha, sei lá, 4 anos, né? Eram uns 4 anos, então não dava para entrar em pormenores ainda. E aí eu desconversei naquele momento, mas consciente, eu não entrei nos detalhes, mais para frente a gente vai entrar nisso. Mas eu dei uma engambelada, eu falei assim: não, Matias, a união do papai e da mamãe, né, do carinho do papai e da mamãe, e a graça de Deus vem sobre nós, e tudo. E enrolei ele, né? O Bento agora já está maiorzinho, ele está com 8 anos. Né? Então está começando a surgir algumas dúvidas nesse sentido. Ainda ele não chegou a perguntar claramente, né, Dé? Para nós assim, e isso e tudo. Mas que ele ainda é muito ingênuo também. Esperar essa curiosidade natural. Mas vai das acontecer. crianças. E isso que eu estou querendo falar, que vai chegar um momento, mais cedo ou mais tarde, que eu estou vendo já o Bento já perguntando claramente sobre isso. Se eu perceber essa dúvida, essa inquietação dele, a gente tem que estar pronto para esclarecer da forma muito natural, né? E é muito importante que os pais possam ter essas conversas com os meninos, né? Claro, na falta do pai, vai ser a mãe, né? Com as meninas, quem vai conversar, quem vai prepará-las para a chegada da puberdade e tudo mais, vai ser a mãe, né? Com todo jeito, com toda a delicadeza e tudo mais. Mas lá atrás, bem antes, nós já devemos colocar no coração dos nossos filhos a necessidade da pureza realmente, né? Do preservar o seu corpo. Então, desde muito pequenininho, ensinar a criança que o corpinho dela é templo do Espírito Santo, que ela não deve deixar ninguém tocá-la. Isso já preserva também a criança de muitas situações perigosas, né? De abuso e tudo mais. Então, olha, o seu corpinho é sagrado, só quem pode tocar ele na hora do banho, de trocar e tudo mais, é o papai e a mamãe, e tal. Outro dia, o Bento e o Tomás estavam tomando banho. O Tomás queria tomar banho junto com o Bento, e daí eu escutando, né? O Bento falando: Tomás, você não pode deixar ninguém tocar você. É só o papai e a mamãe que pode te limpar e te lavar. Não pode deixar. Coisas que nós havíamos ensinado para ele. Há muitos anos ele estava repetindo para o Tomás, né? Eu achei bonitinho ele ensinando isso, esse zelo também pelo irmão,
é uma criança que já entendeu a necessidade da pureza, a importância da pureza, né? De ensinar as meninas a se vestirem bem, modestamente, cobrindo o seu corpo, não expor o seu corpo. Quando nós fomos trabalhar os 10 mandamentos com os meninos, preparando eles para a primeira comunhão, chegou no sexto mandamento, né? Não pecar contra a castidade. E aí eles perguntaram, o que é castidade? E aí nós fomos ensinar, castidade é a pureza no olhar para o outro com respeito, com admiração, ver como Deus é lindo quando cria os seus filhos, como Deus é poderoso, maravilhoso ao criar os outros, e respeitar cada pessoa, o seu corpo, não ficar olhando com olhar maldoso as pessoas, mas olhar com pureza, ver todo mundo como filho de Deus. Nós fomos explicando desta forma. Aí nós falamos assim também da importância das roupas, porque eles percebem, né? Como uma vez o Bento era pequenininho, né? Ele viu uma pessoa andando com tomara que cai, ele nunca tinha visto. Ele falou, por que ela tá enrolada na toalha? Ele me perguntou, né? Ele era bem pequenininho, devia ter uns 3 anos, né? Aí, por quê? Saltou nos olhos dele, ele não vê esse tipo de coisa, né? Então, nas vestes também, principalmente para que as meninas saibam cuidar do seu corpo, vê-lo como algo belo, algo que deve ser preservado, porque tudo que é bonito, que é belo, é sagrado, né? A igreja cobre, assim com os sacramentos, assim também com o nosso corpo. As roupas existem para isso, né? Por que precisamos nos vestir? Para cobrir o nosso corpo e deixar resplandecer a beleza da nossa alma, né? Então, isso tudo a gente pode ir ensinando desde muito pequenininho para os nossos filhos. Eu lembro que a gente passeando também nas estradas e tudo, muitos outdoors, né? De roupa íntima, então aquelas mulheres sensuais e tudo. A gente já começou a perceber que os meninos começaram a olhar e tudo assim, ficar curioso. E a gente começou a falar para eles, né? E aí o Matias uma vez passou e viu, falou, olha, papai, isso, como é que ele falou? E não é... Não é modesto? Não é modesto, exatamente. Ô papai, isso não é modesto, né? É umas mulheres assim de calcinha sutiã no outdoor, né? Na placona. E eu falei, isso mesmo, Matias, não é modesto. Aí entra a modéstia para cobrir o corpo, porque o corpo é sagrado. Existem partes do corpo que são íntimas, só você vê. Né? No seu caso, você, o papai e a mamãe, que dá banho em vocês e tudo, e mais ninguém. Né? Então a hora de ensinar também, ó, se alguém for pegar ali no meio das suas perninhas, né, no seu pipio, não pode, não deixa, né? Procura, né, sair dali, contar para a mamãe, para o papai, porque a gente tem que cuidar, porque seu filho, você não está o tempo inteiro com ele está na escolinha, ele às vezes vai numa, festinha, na natação, no judô, no esporte, mas não. Então a gente tem que prepará-los também, mas não assustando eles, né? Como se fosse algo muito ruim, algo impuro, algo tenebroso, que não pode. Então, e também a ausência da conversa é muito ruim. Os pais que deixam a criança no vácuo, descobrir sozinho, né? O que acontecia muito antigamente, né? Os nossos avós, que nunca falavam. Eu soube de casos, minha mãe conta, que tinha uma moça que casou com um rapaz, né, até era conhecido dele, da família e tudo, e foi para lua de mel. Então, de noite, depois do casamento, aquela coisa, de repente, de madrugada, bate a menina na casa da mãe, desesperada. Mãe, abre aqui. Mãe, o que foi? Aí a menina com os olhos desse tamanho, o fulano tá querendo fazer bobagem comigo. Comigo, tá querendo não sei o que, ficou assustadíssima. Aí que a mãe foi explicar, não, que é assim que mesmo, que funciona. Eu sei que a realidade hoje não é essa, né? Hoje, se a criança não aprende em casa, ela vai aprender no primeiro quarteirão. Entendeu? Pelos outdoors, pela comunicação, pelo celular. Então é melhor, né, que a criança, quando ela desperta
a curiosidade, as perguntas, e já tem ali uma idade para entender, você já vai dando as respostas de acordo com a capacidade dela. E sempre respostas verdadeiras, né? Porque se você optar pela mentira, se a criança for pequena, ela vai acreditar em você. Porque para a criança pequena, tudo que o pai e a mãe falam é verdade. Aí a hora que ela descobrir que não era daquele jeito, né? Ela vai perder totalmente a confiança em você e vai aprender da forma mais, né, deplorável possível. Então é importante sempre, na medida das suas capacidades, né, intelectuais, capacidade mesmo de compreender. Então você vai dando, mas sempre a resposta verdadeira, partindo da criação. Lá Deus criou Adão, Deus criou Eva, Deus deu filhos a Adão e Eva, né? Do amor do homem e da mulher nascem os filhos. E à medida que a criança for despertando novas curiosidades, você vai dando respostas para ela de acordo também com a sua capacidade. Não Bom, é? gente, é isso. Né? Esperamos que tenha ajudado de alguma forma. É uma questão bem complicada, né? Até porque cada criança é uma, né? Cada criança vai num ritmo, não tem como eu chegar e dizer pra você assim, ó, com 9 anos converse com seu filho que esta é a idade. Não, gente, cada criança vai num ritmo. Tem crianças mais precoces que despertam muito rápido. E tem outra coisa também, Dé. Às vezes a sua criança é muito nova, mas ela chega em casa falando que viu um vídeo no celular do amigo, ela teve contato com material grave, entendeu? Então ela chega e mostra, ela fala para você que ela teve contato. Ali você precisa antecipar um pouco. Então a situação e colocar os pontos nos lugares certos, porque senão vai acabar sendo influenciado de forma errada. E aí é muito ruim. Então tem que ficar atento a isso também. Exatamente. Né? Bom, gente, olha, sobre este assunto, quero indicar um livro da nossa livraria para você. Sim. Livro, todo mundo tá falando bem desse livro. Que é esse livro aqui, A Arte de Educar as Crianças de Hoje. Tem um capítulo só sobre a questão da pureza aqui, tá bom? Dá pra fazer um vídeo para cada capítulo desse livro aqui. Dá, gente. O livro é fantástico, completíssimo. Então vale muito a pena mesmo. Acessa lá livraria.deitiba.com.br. Tem BR, meu bem? Tem BR. Tá? Então lá tem esse livro, você pode adquirir. Tem outro parecido com ele, que é o Educar com Êxito, também do mesmo Padre Gaston, e vários outros sobre educação dos filhos que vale muito a pena. Não, formidável, olha aqui. A arte de se fazer obedecer, né, do pai e a mãe, como a arte dele fazer se obedecer, a arte de repreender, como fazer isso, a arte de punir, a arte de encorajar e de recompensar, a educação da consciência, olha que importante, educar para a consciência, não é só certo e errado, sim ou não, é educar a consciência da criança ao ponto dela ter discernimento, o que é certo e o que é errado. A educação do senso religioso, a educação da vontade, a educação do bom humor, a educação da lealdade entre as virtudes, a educação do senso de justiça, a educação do respeito e da polidez. Gente, fantástico. É um livro que hoje em dia está necessitando, né, ser divulgado. Então, a arte de educar as crianças de hoje, do Padre Gaston, tá aí. Livraria Deitiba, tá bom, gente? Acessa também a nossa loja para você andar bem lindão assim com nossas camisetas, tá bom? Então, gente, até o próximo vídeo. Um abraço. Até mais, tchau, tchau. Tchau.